Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ciências e a gente vai usar os dois livros do quarto e do quinto ano. Vou falar para vocês sobre as transformações e propriedades físicas das matérias. No livro do quarto ano é a página 108 e 109 e do quinto ano, página 16 a 21. A Pro vai começar explicando o livro do quinto ano. Página 16. Propriedades físicas das matérias. Os materiais usados nas atividades humanas podem ser de diferentes origens. Então, os materiais são divididos em materiais naturais, que são encontrados na natureza, e materiais artificiais, que é criado pelo homem. Dentro de materiais naturais, a gente tem os materiais de origem animal, vegetal e mineral. De origem animal, alguns exemplos: a lã, a seda, o couro. De origem vegetal, algodão, sisal, linho, juta, borracha, madeira. E de origem mineral, o ferro, o alumínio, ouro, prata, cobre, calcário. Nos materiais artificiais que são criados pelo homem, a gente tem o plástico, fibras têxteis, papel, vidro, ligas metálicas. Esses são só alguns materiais artificiais criados pelo homem. Cada material possui uma característica própria. Na página 16 e 17, cada material apresenta característica própria. As propriedades físicas da matéria. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais. Então, aqui estão os materiais e eles podem ter resistência ou tenacidade, elasticidade, dureza, magnetismo, como os ímãs, condutibilidade de eletricidade, como os cabos, os fios, condutibilidade térmica, como o alumínio, e densidade, que são os materiais que flutuam. Aí no livro de vocês, na página 16 e 17, tem um exemplo de cada material. Então, olha só. Densidade, característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e podem ser usados para identificá-los. Então, aqui tem uma figurinha que tem o ferro, que pesa aqui 100 gramas, e o algodão, que também pesa 100 gramas. Qual dos dois ocupa mais espaço? O algodão. Se eu tiver 500 quilos de algodão, ele vai ocupar um espaço enorme. Diferente do ferro, se eu tiver 500 quilos de ferro, ele não vai ocupar um espaço tão grande. O que diferencia dos dois é o volume. A mesma massa de ferro ocupa menor volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no meio da coluna d'água têm mesma densidade e aqueles que afundam são mais densos que a água. Então, aqui tem 3 objetos nessa figura. Deixa eu aumentar aqui. Olha só. Um afundou totalmente, que é uma bolinha de jogar tênis. O outro, ele não afundou totalmente, ele ficou mais ou menos no meio. E o outro ficou metade para fora e metade para dentro d'água. Então, cada um tem uma densidade, e por isso que os 3 ficam de formas diferentes aqui, flutuando ou afundando. Um navio é de ferro. Por que ele não afunda, já que ele é de ferro? Porque um navio, peguei um exemplo de um barquinho aqui, ele tem essa concavidade, e em volta dele ele é fininho. Então ele é côncavo, ele faz um negocinho assim, Por isso que ele não afunda, por causa da concavidade
do navio. Aí temos os materiais que resistência ou tenacidade, que é um objeto feito de material resistente, é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. Então aqui a gente tem o exemplo do aço, que é um material resistente e por isso é usado como parte da estrutura das construções. Então é muito difícil a gente quebrar uma viga de aço. Elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. Então, se a gente pega um elastiquinho e estica, ele fica grandão, mas se a gente para, ele volta a ficar pequenininho. Isso também serve para aquelas xuxinhas de cabelo. Ele estica e volta, porque a gente para de fazer força e atuar sobre o objeto. Dureza. Quanto maior a dureza de um material, mais difícil arriscar sua superfície. Então, aqui é o exemplo de um grafite. O grafite é um material mole que pode ser usado para escrever. Magnetismo. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Então, é muito gostoso brincar com ímã, né? Então, a gente tem um ímã grande, ele atrai vários outros materiais que sejam de ferro. O alumínio não gruda no ímã. Condutibilidade elétrica indica a facilidade com que um material conduz energia elétrica. De forma gerais, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. Então, quando a gente coloca a mão em um cabo que está energizado, a gente leva um choque, porque aquele cabo, ele conduz a eletricidade. Mas se você tiver com uma luva de borracha ou chinelo, você não leva choque. Quando a gente vai tomar banho e pega ali o registro, às vezes ele está com um pouquinho de corrente e dá aquele choquinho na mão. Se você tiver de chinelo, você não leva choque. Condutibilidade térmica indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem energia térmica são chamados de isolantes térmicos. Então, uma panela de metal, se a gente coloca no fogo, ela tem a capacidade de esquentar o que está dentro dela. Agora, nesse capítulo, a gente tem 3 experiências. A Pro fez a primeira experiência, e vou colocar o vídeo aqui para vocês, que é do barquinho que flutua ou não na água. Agora vamos para a experiência. Então, a Pro já tem a tigela de água, marcada com uma caneta preta pela metade de água, a bolinha de massinha e o barquinho de massinha. Então, a gente vai colocar a bolinha de massinha para ver se essa bolinha vai afundar ou não. Então, olha lá. A bolinha afundou, mas o nível da água não subiu. Ó, não subiu o nível da água, olha só. O nível da água continua na marcação aqui de caneta. Vamos tirar para ver? Olha lá o nível da água. Nível da água. Vamos colocar a bolinha novamente. A bolinha afundou. Agora, e o barquinho? Será que o barquinho afunda? Eu vou deixar a bolinha aqui nesse cantinho. Ó. Agora, vamos colocar o barquinho, que é o barco 1 da tabelinha. Vamos lá. Tcharam! Ups! O barquinho também afundou. Olha só, o barquinho da Pro afundou. Então, você pode até testar aí, fazer novos modelos. Fazer o barco 2, barco 3 e barco 4. Mas aqui, o barco da Pro afundou.
Então, na nossa experiência, na experiência que a Pro fez do barquinho, o barco 1 da Pro afunda. Se você quiser fazer barco 2, 3 e 4 de modelo, se você tiver material aí, pode fazer, aí você vai marcar se o seu flutua ou afunda. Se você quiser fazer igual da Pro, responder aqui pela experiência que a Pro fez e mostrou para você, você coloca barco 1 afunda. Agora eu vou fazer a experiência aqui do quebra ou não quebra com esses materiais aqui. Na página 19 do livro de vocês, é uma experiência do quebra ou não quebra. Então, a Pro vai jogar sempre da mesma altura o objeto para ver se vai quebrar ou não vai quebrar. Então, eu vou usar o interruptor como marcação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que eu peguei foi o giz. Peguei um giz de cera, ó. Vou jogar desta altura aqui. Ele quebrou. Então, na tabelinha 3 da página 19, o giz quebrou. Agora eu vou jogar uma régua plástica. Vou ficar de pé, jogar da mesma altura. Não quebrou. Marco lá na tabelinha, não quebrou. Um grafite, ó. Peguei um grafite de lapiseira, vou jogar da mesma altura. Fico de pé e jogo da mesma altura. Não quebrou. Um lápis apontado. Mesma altura. Vamos ver se ele quebrou. Ó, quebrou. Então, o lápis, a ponta dele quebrou. Um isopor. Então, aqui é uma casinha, mas é de isopor. Mesma altura. Não quebrou. E uma garrafa de plástico. Se você tiver uma garrafa de refrigerante, pode ser também. Não quebrou. Então, na tabelinha, você vai marcar um xizinho nos objetos. Quebrou ou não quebrou. Agora, na próxima experiência, na terceira etapa, estica ou não estica. A gente vai precisar de um elástico. Então, aqui a Pro pegou um elástico desse daqui, mas pode ser um elastiquinho de cabelo. Massa de modelar, uma massinha de modelar, chinelo de borracha, cinto de couro, retalho de tecido elástico, elastano, aquelas bermudas de ginástica, ó, ou calça legging, a mamãe deve ter aí, ó. Pedaço de arame. E aqui tem um pedacinho de arame. Pode ser um clips também. Você abre um clips de arame e pega esse arame. Então, o que a gente tem que fazer nessa experiência? Aqui tem uma tabelinha que eu vou anotar se o material estica ou não estica. Então, vamos começar pelo elástico. Elástico, ó, ele estica, olha só. Estica. Então, aqui eu vou fazer um xizinho no estica. Massa de modelar. Massinha de modelar, ó. Ela também estica. Ela quebra fácil, mas ela estica. Então, massinha de modelar, estica. Chinelo de borracha. Não estica. Então, chinelo de borracha não estica. Cinto de couro. Vou abrir ele aqui, mas vou pegar um pedaço, ó. Não estica, ó. Tecido elastano. A bermuda de academia, olha só. Ela estica. E o arame, ó, ele não estica. Então, marcamos aqui na tabelinha se estica ou não estica todos os materiais. Se você tiver em casa os materiais, você faz. Se você não tiver, você marca aqui de acordo com os materiais que a Pro mostrou para você, que são os mesmos que se você tiver na sua casa. Agora, para você responder, número 1.
Quais propriedades foram testadas em cada uma das etapas no experimento? Então, vamos voltar lá. Ó, no experimento 1, primeira etapa, a forma afeta ou flutuação. A forma afeta a flutuação no primeiro experimento. Então, a Pro fez uma bolinha de massinha, afundou. E um barquinho de massinha, que o barquinho da Pro afundou. Mas expliquei para vocês que um barquinho depende da concavidade. Pode ser que o seu barquinho não afunda. Então, a forma afeta a flutuação. Na segunda etapa, a gente testou quebra ou não quebra. E na terceira etapa, a gente testou estica ou não estica. Então, voltando aqui, ó, no primeiro experimento, a gente testou densidade, a gente testou resistência ou tenacidade, elasticidade, dureza, magnetismo, condutibilidade elétrica ou condutibilidade térmica no primeiro experimento. E no segundo experimento, que foi quebra ou não quebra? Quais dessas propriedades que a gente testou? E no terceiro experimento, estica ou não estica, quais dessas propriedades que a gente testou? 2. Responda usando as informações obtidas na primeira etapa do experimento. O formato do barco interfere na capacidade dele afundar ou flutuar? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, a Pro já explicou para vocês que o jeito que modela o barquinho faz com que ele flutue ou não. E o que é? A concavidade do barco interfere na flutuação do barco ou não. 3. Responda as questões a respeito dos materiais testados na segunda etapa. Segunda etapa foi a que os objetos giz, régua, grafite, lápis apontado, isopor e garrafa plástica. Qual é o mais frágil, menos resistente? Qual material que quebrou? Aí você volta na tabelinha e olha lá. B. O que aconteceu com o lápis após a queda? Explique associando a resposta com as propriedades dos materiais. Então, quando a gente jogou o lápis no chão apontado, o que aconteceu com ele? Aí você vai explicar usando qual dessas propriedades do material fez com que ele quebrasse. 4. Responda as questões a respeito dos materiais testados na terceira etapa. A. Qual é o mais flexível e o menos flexível? Então, tá aqui a tabelinha. Qual que é o mais flexível, que a gente esticou bastante, e qual que é o menos flexível, que não esticou nada? B. De quais materiais são feitos o objeto mais flexível e o menos flexível? Então, você vai olhar na tabelinha aqui e vai me responder isso. E essas são as nossas atividades de ciências de hoje. Esse capítulo é só experiência, do 5º ano. Agora, no nosso livro do 4º ano, tem só 2 páginas que falam sobre as transformações químicas da matéria. Algumas transformações alteram as substâncias do que o material é feito. Essas transformações se chamam transformações químicas. E algumas transformações são reversíveis, outras são irreversíveis, não voltam mais. Então, aqui tem um exemplo de uma madeira queimando. É um material que está passando pela transformação no fogo e está queimando. Quando essa madeira toda queimar, ela volta a ser essa madeira que ela era antes? Não volta mais, então é irreversível. Quando um pedaço de madeira queima, ele muda suas características e se transforma em carvão ou cinza. A queima da madeira produz gás carbônico que se espalha pelo ar. Agora aqui é o cozimento, a modificação de um ingrediente, de um bolo. Então, eu misturo tudo aqui, o leite, o trigo e o ovo. Eu consigo reverter essa mistura e transformar os ingredientes usados como eram antes?
Também não. Então, podemos perceber que essa transformação pela mudança de cor, de sabor, de odor e de consistência. Então, muda todos os ingredientes, muda tudo. Muda a consistência, altera o sabor, altera a cor e não tem como voltar os ingredientes a que eles eram. Então, é irreversível. O prego, em 2014, ele era assim. Em 2019, ele começou a enferrujar. Pregos expostos ao ar e à chuva durante 5 anos. Quando deixamos um objeto de ferro em contato com o ar por muito tempo, ele sofre uma transformação. Nesse processo, dá-se origem à ferrugem, que tem a cor e aspecto diferente do ferro. Então, aqui também é irreversível essa transformação. Agora, na página 108 e 109 de vocês, tem algumas atividades sobre a transformação química das matérias. Questão 1. Quais mudanças no seu dia a dia você citaria como exemplo de transformação química? Então, você pode citar um exemplo na cozinha, ou um exemplo usado no quintal. Você pensa bem aí e olha aí os exemplos do livro. 2. Considere as seguintes tarefas realizadas em uma cozinha. Marque as alternativas que envolvem transformações químicas. Então, aquecer uma panela de alumínio é uma transformação química? Acender um fósforo é uma transformação química? Ferver água, queimar açúcar para fazer caramelo. O açúcar vai virar outra coisa. Ele não vai voltar mais a ser açúcar. É uma transformação química? Então, aqui tem outras fotos, que é o processo de fotossíntese, pela qual as plantas produzem seu próprio alimento. Também é uma transformação química. Nele, o gás carbônico e a água, na presença de luz, são transformados em açúcares, que servem de alimento para a planta, e oxigênio que é liberado para o ambiente. E aqui também é uma transformação de um processo de amadurecimento de frutos, que aqui é um tomate, pequenininho, verdinho, daí ele vai crescendo, amadurecendo e ficando no ponto. 3. As transformações listadas a seguir foram provocadas pelo aquecimento dos materiais. Indiquem quais delas são reversíveis com R e quais são irreversíveis com I. Papel queimado. Ele é reversível ou irreversível? Quando eu queimo um papel, ele volta a ser um papel depois? Água fervendo. Eu fervo uma água, desligo a panela. Essa transformação que passou a água, reversível ou irreversível? Gelo derretido. Reversível ou irreversível? O gelo volta a ser gelo depois que ele derrete? Pensa bem, porque depende, né? Ovo cozido. Um ovo cru, depois que eu faço o cozimento dele, ele volta a ser o ovo líquido que ele era antes? E ferro derretido. Então, você vai colocar R de reversível e I de reversível. Então, essas são as nossas atividades de ciências de hoje. Dúvidas, eu espero vocês na sala do Meet a partir das 8h30 e toda a turma, a partir de hoje, online, tá, pessoal? A Pro lamenta muito mesmo, porque eu amo ir para a escola dar aula, mas são os protocolos de segurança, tá bom? Para todo mundo ficar bem e seguro, tá? Então, sala do Meet às 8h30. Você pode gravar a sua experiência e mandar para a Pro a experiência gravada, tá? Ou pode tirar foto também, mas a gravação é mais legal, hein? Agora, se você não tiver os materiais para fazer as experiências, você responde de acordo com a experiência que a Pro fez, tá bom? Beijos, meus amores!